Olá, queridos, graça, paz e restauração. Aqui quem vos fala é o pastor Christian Ribeiro e esse aqui é o meu canal para abençoar a sua vida com palavras, seminários, ministrações e até mesmo muito mais de Deus que vem para a sua vida. Então, desde já eu quero agradecer a você e pedir para você que continue ligado nesse canal aqui, que esse canal vai ser algo tremendo para abençoar a sua vida, tá bom? Toda semana nós vamos ter conteúdos trazendo uma palavra da parte de Deus, um direcionamento do Espírito e justamente para que você possa se nutrir com a verdade do Evangelho. E hoje eu trago um tema muito importante para as nossas vidas. Afinal de contas, que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Qual é o tipo de evangelho verdadeiro que devemos seguir ou não seguir? Quando a gente fala deste evangelho, tem causado tumulto, até mesmo entre nós, irmãos, que já estamos há anos dentro da caminhada do evangelho, vemos e ouvimos tantas pessoas falar de um evangelho, e a pergunta é: que evangelho que nós estamos vivendo? Então, esse vídeo você vai acompanhar aqui nesse canal hoje, mas desde já eu quero pedir para você, se inscreva nesse canal, deixa seu like, seu comentário, o que esse vídeo edificou a sua vida, para que a gente possa continuar alcançando outras vidas a serem abençoadas em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, para começar esse vídeo eu quero poder dizer algumas coisas que têm acontecido mundo afora, não somente aqui onde eu vivo, onde eu ministro a palavra de Deus, onde Deus me colocou, mas eu tenho vários amigos pastores e a gente consegue ver também pelos meios de comunicação, internet, televisão. Essa liberdade tem trazido uma libertinagem para dentro da igreja. E hoje as redes sociais, elas são uma bênção, porque nós temos liberdade para expressar nossa opinião. Porém, muitas pessoas perderam seus sensores, muitas pessoas perderam, a noção do certo e do errado. Ao ponto que o evangelho hoje, na verdade, as pessoas querem amoldar o evangelho ao seu querer, cumprindo aquilo que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, a qual Paulo vai estar dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, vai chegar um tempo que não suportarão a sã doutrina. E quando chegar esse tempo, eles vão ficar nos seus ouvidos como comichões, vão estar com incômodo de estar ouvindo aquela verdade, ao ponto que eles vão criar suas próprias perspectivas sobre o evangelho. Eles vão levantar doutores conforme a sua forma de pensar, e outros vão voltar até acreditar em fábulas novamente. Ou seja, o que Paulo estava apontando, o direcionamento que o apóstolo Paulo estava dando para Timóteo, é que o mundo que viria seria esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Se na época de Paulo já se encontrava isso, imagine nos dias de hoje, da modernidade, aonde todo mundo tem uma voz, aonde o que acontece na China em milésimos de segundos já está se manifestando aqui no Brasil, a informação de uma forma tão globalizada e generalizada. Então fez com que hoje as pessoas, na verdade, encontrem, pensamentos iguais. Então, poxa, fulano de lá pensa igual ao meu pensamento, e porque essa pessoa pensa igual ao meu pensamento, eu acho que isso é uma verdade, e isso não é uma verdade. Isso não é a verdade. Para isso Deus deixou a palavra dele para a nossa vida. Para isso Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos no caminho que deveria andar, para que não vivêssemos um evangelho falso. E a própria palavra do Senhor fala que ainda que viesse um anjo do céu e pregasse um evangelho que fosse fora esse que nós temos aqui, com as sagradas escrituras, era considerado anátema, é considerado maldito. Por quê? Porque o evangelho não tem a ver com eu amoldar a minha vontade, a palavra, mas a palavra de Deus, ela é a forma para que eu possa então ser mudado, transformado e entrar dentro desta forma, não segundo a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Esse é um ponto de partida. E hoje muitos se falam de um evangelho preguiçoso, um evangelho mórbido, um evangelho onde as pessoas elas aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e atam uma rede esperando com que Ele venha buscar. E a gente vai falar um pouquinho sobre, na verdade, qual é o verdadeiro evangelho. E para isso a gente precisa entender qual é a dimensão do evangelho.
Qual é o valor do evangelho? Porque tudo aquilo que tem mais valor, tudo aquilo que é mais caro, tudo aquilo que a gente vê como grande, então a gente vai dar devida importância para ser vivido ou para adquirir aquilo na nossa vida. Amém? Baseado nisso, eu quero ler um texto em Mateus, capítulo 13, no versículo de número 44, e você acompanha comigo junto na tela, tá bom? Mateus 13, 44 declara dessa forma, uma parábola que Jesus está trazendo em um versículo. Diz assim: o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha a parábola que Jesus está trazendo aos seus discípulos. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou em um campo um grande tesouro. E esse tesouro ele esconde e ele volta para onde ele vivia, ou para onde ele estava vivendo, ou o que ele estava fazendo, o que era de costume dele. E a Bíblia vai dizer que ele vende tudo, ele não vende parte, ele não vende 10%, ele não vende 30%, ele vende tudo. E tudo que ele vende, com aquilo que ele vendeu, ele compra aquele campo. Ou seja, o valor para conquistar aquele campo é tudo. A Bíblia não diz que o valor era 100 mil, 200 mil, 300 mil aquele campo, não. O preço para comprar aquele campo era tudo. Logo, então, Deus está dizendo que para que a gente consiga conquistar o reino de Deus, tudo nessa terra deve perder o valor para a gente. Tudo nessa terra que brilha para nós, ele não pode ser mais valioso do que o reino de Deus. Logo, se eu não consigo entender esse valor, se eu não consigo compreender que o céu tem esse valor, que Deus, que a morada eterna tem esse valor, logo então eu não conheci o Evangelho. O Evangelho não tem nem como a gente conversar com uma pessoa que ainda consegue ter amor pelas coisas deste mundo. E eu trago 2 textos para trazer ênfase no que eu estou falando para vocês. O primeiro texto que eu trago para vocês é a história de Pedro e André. Lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao 20, narra-se a história justamente de 2 pescadores que, ao encontrar Jesus, foram surpreendidos por Jesus. Jesus então sobe no barco, conhecemos a história, prega aquela palavra, eles estão vindo de uma pesca fracassada, eles estão lavando as suas redes, Pedro empresta o barco para Jesus, Jesus prega, depois daquela mensagem, Pedro, conhecendo Jesus por aquela mensagem, ele lança uma palavra, Jesus lança uma palavra para Pedro e diz: olha, por que vocês estão lavando a rede? Peguem agora a rede de vocês, voltem para o barco, lancem novamente, que vocês vão encontrar peixe. E ele diz, olha, segundo a narrativa de Lucas, ele vai dizer assim, olha, passamos a noite toda, Lucas 5, do 1 ao 11, nós passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada, mas mediante a tua palavra, nós vamos obedecer. E eles pegaram a rede, voltaram para o barco, foram para o mar, lançaram as redes e puxaram, e veio cheia de peixe. E foi tanto peixe que eles gritaram para que viesse o outro barco ajudar eles, o barco onde estava Tiago e estava João, né, e Zebedeu, que também estava lá nesse barco, e foram ajudar, e os 2 barcos ficaram cheios, quase vai a pique. Quando eles voltam celebrando aquela pesca maravilhosa, Pedro, ele olha para Jesus e fala: aparta-te de mim, vai para longe de mim, porque eu sou um pecador, sou um sujo, sou um impuro, você é um homem santo, eu não posso estar ao seu lado. Mas naquele momento que ele reconhece isso, Jesus ele dá uma palavra maravilhosa para Pedro. Ele diz assim mesmo: olha, se tu ficares aqui, tu continuarás sendo pescador de peixe. Mas se vieres comigo, tu serás pescador de almas, de vidas. E a Bíblia diz que deixando tudo, ou seja, eles tiveram a oportunidade para continuar ali e viver daquela pesca maravilhosa. Talvez foi a maior pesca de toda a sua vida como profissional. Talvez dali eles poderiam começar um empreendimento, talvez dali eles poderiam começar um grande negócio, mas eles ouviram uma mensagem que para poder seguir Jesus tinha que deixar tudo. E eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Por quê? Porque eles conheceram Jesus, eles viram Jesus, eles estiveram ao lado e conheceram. E o que a gente conhece e reconhece que tem valor supremo, valor maior, a gente abandona, a gente deixa para trás. A segunda história que eu quero poder trazer para vocês é a história de Paulo.
Paulo, ele é bem enfático no capítulo de número 3 de Filipenses, versículo 7, ele diz assim mesmo: depois que eu conheci Jesus, eu considero todas as coisas como perda. Todas as coisas eu reconheço como perda da minha vida. Ou seja, depois que eu conheci Jesus, tudo perdeu valor nessa terra. Sabe, o texto de Hebreus no capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, a Bíblia traz uma ênfase muito grande. A Bíblia vai dizer que foram homens que este mundo não foi digno de tê-los, que eles não eram dignos de estar nesse mundo, porque perderam o amor por essa pátria, alcançando um amor por uma pátria superior. Logo a gente entende então que isso é conhecer o reino de Deus. Isso é o tesouro. Se Jesus não for o grande tesouro da nossa vida, então o que será o tesouro da nossa vida? E existem sim muitas igrejas que estão vivendo e apresentando outros tesouros para que as pessoas possam talvez se alegrar e se motivar a voltar para a igreja. Tem sido oferecido aí o carro do ano. Não estou fazendo apologia à pobreza, não estou falando isso, mas eu estou dizendo que aquilo que você coloca como algo superior, uma pessoa que vai para a igreja para ir atrás de um carro, uma pessoa que vai para a igreja para ir atrás de um emprego, uma pessoa que vai para a igreja para ir atrás de uma cura, são pessoas que ainda não conheceram Deus de verdade. Porque o dia que você conhecer o Deus de verdade, Ele pode sim te dar o carro, Ele pode sim te dar a moto, Ele pode te dar o emprego, Ele pode porque Ele é Deus poderoso, Ele é Pai. A Bíblia diz que se pais maus sabem dar coisas boas a seus filhos, imagine Deus que está nos céus. Ele tem prazer. A Bíblia diz qual é o pai que tendo um filho que lhe pede pão para lhe dar uma pedra, ou que lhe pedindo peixe para lhe dar uma serpente. Se pais maus sabem dar coisas boas a seus filhos, imagine o Senhor que está nos céus. Então o Senhor Ele está pronto, mas esse texto tem uma conotação, Ele está chamando de filho e pai. E muitas das vezes nós estamos chegando na igreja como se a gente fosse atrás de um banco, como se Deus fosse um bancário e fizesse um empréstimo para a gente, ou que Ele tem a obrigação de me dar um milagre, ou que Ele tem a obrigação. Sabe, queridos, eu tenho 3 filhos, e os meus filhos, eles sabem o sim e o não, mas eles não estão vivendo o propósito de o que eles podem ganhar comigo. Eles me amam pelo que eu sou. No mundo, para eles, eu sou o melhor pai do mundo. A mãe deles no mundo é a melhor mãe do mundo. Isso é conhecer o valor de alguém. Deus, Ele nos colocou nessa terra para que a gente descobrisse o valor dele. O que é mais importante, você conhecer o valor de Cristo, a essência, a sua beleza, ou você conhecer esse mundo? Sabe, quando você vai ler a história, o terceiro texto que eu posso trazer como ênfase é próprio Mateus capítulo 4, é quando você vai ver a tentação de Jesus, Satanás pegando o mundo todo, os prazeres desse mundo, dizendo: tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorares. Sabe como é que a gente se prostra? É só a gente consumir aquilo que Satanás está trazendo para a nossa vida. Então eu não estou mais uma vez fazendo apologia à pobreza, mas o evangelho verdadeiro, ele não está com a sua raiz, ele não está com a sua força agarrado em prosperidade, porque se assim fosse, Jesus não teria vindo de uma forma humilde, Jesus não teria vindo de uma linhagem humilde, Jesus não tinha nascido numa manjedoura, Jesus ele não veio dessa forma à toa, Jesus veio dessa forma para quebrar paradigmas, para mostrar que o reino de Deus ele é algo muito mais valioso, e é algo que deve ser desejado e amado. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus se aborreceu com essa pergunta e disse assim: poxa, você anda comigo e ainda não viu o Pai? Tudo que faço, tudo que falo, não vem de mim, mas do Pai. Então, ou seja, toda a vida de Jesus, toda a caminhada de Jesus leva ao céu, a nossa morada eterna. Então o evangelho verdadeiro é aquele que você olha para Cristo como tudo que tem valor. Talvez você tenha murmurado muito porque não alcançou a sua bênção, ou talvez você saiu da empresa, ou talvez você foi demitido, aconteceu alguma situação na sua vida de saúde, Deus não respondeu, um ente querido seu que possa ter falecido e você não aceitou essa perda. Sabe, querido, a gente gosta muito de mandar em Deus. E isso, às vezes, a gente mostra que a gente não conheceu a essência da sua beleza. Mas hoje, com esses 2 textos que eu trago para você, eu mostro para vocês que conhecer o reino de Deus é semelhante a um homem que consegue encontrar esse tesouro. Se você não encontrar esse tesouro, o seu coração vai estar poluído com outros tesouros dessa terra. E esse é o grande perigo da gente. Existem 2 histórias de 2 homens que não conseguiram entregar tudo para Deus. O primeiro está em Lucas 18:18, narra a história do jovem rico.
O jovem rico foi um homem que era um exemplo diante da sociedade, um exemplo dentro da sua igreja. Ele deixa bem claro que desde a sua mocidade ele sempre honrou os mandamentos. Mas Deus olhou no seu coração e viu uma placa chamada riqueza. E ele disse: vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e depois vem e segue. E a Bíblia diz que ele parou, estagnou, e ele não conseguiu caminhar ao lado de Jesus. Outra história que fala justamente sobre uma pessoa que não consegue entregar tudo para Deus é o casal Ananias e Safira, já na graça, já depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado, depois que ele passou os 40 dias junto com os seus discípulos, na sua ascensão, depois do dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, né, você vai ver que existem a fila daquelas pessoas que vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira queria fazer parte dessa fila, queria fazer parte de uma fila das pessoas que conseguiam, de bom grado, entregar tudo e viver crendo que Deus iria suprir suas necessidades. Mas Ananias e Safira vão e escondem a metade, não precisavam isso, era melhor ter chegado lá e ter dito assim: olha, apóstolo Pedro, estou depositando 50% aqui do que eu vendi, do meu empreendimento, e 50% nós vamos ficar como reserva, ia ficar tudo bem. Mas existe um falso evangelho de pessoas que se mascaram de pessoas que pagam preço, se mascaram de pessoas que têm uma vida de oração, uma vida de renúncia. E assim como Ananias e Safira fizeram isso, Pedro foi bem enfático ao dizer assim: olha, porque mentiste contra o Espírito Santo? Tu não está mentindo para mim, não. Está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Por causa dessa tua mentira, tu pagarás com a tua vida. E aí nós conhecemos a história que o casal veio ao falecimento. Justamente porque eles querem entrar numa fila de pessoas que conseguem abrir mão de tudo, porque entenderam o Evangelho de Cristo, entenderam que Cristo era maior. Se você for ver os verdadeiros discípulos de Jesus, a verdadeira igreja, antes do capítulo 6, no capítulo 5, no finalzinho, você vai ver que os discípulos foram presos, os apóstolos foram presos, estão sendo julgados, chamam Gamaliel para saber justamente o que vai acontecer com aquele povo, né? E aí Gamaliel diz: olha, se for de Deus, vai crescer e não há quem possa parar. Agora, se não for de Deus, vai acabar, como acabou os outros movimentos que vieram antes disso. E aquele pareceu ser bom ao Sinédrio, então eles foram lá, açoitaram aqueles homens e depois mandaram com ameaças, dizendo: olha, se pegarmos vocês pregando novamente essas coisas, vocês serão presos e talvez aí vocês irão para a morte. E a Bíblia diz que eles saíram alegres, não porque foram soltos. Eles saíram felizes e rejubilosos, não porque foram soltos, mas porque o Evangelho achou eles dignos de padecer pelo Evangelho. Olha só o que é o Evangelho, irmão. O Evangelho não tem a ver com a alegria que o mundo promove. Quem é que gosta? Quem é que vai ficar alegre apanhando? Quem é que vai ficar feliz sofrendo? Sabe, sendo caluniado? Ninguém, irmão. Mas quando você sofre algo pelo Evangelho, por aquilo que você sabe que é verdade na sua vida, esse é o tesouro maior, que vale a pena você abrir mão de tudo para que você possa viver. E eu termino esse vídeo dizendo algo para você: o verdadeiro Evangelho, ele te aponta para uma morte, ele não te aponta para uma vida. Que morte? A morte do seu eu, a morte das suas vontades, a morte de si mesmo. Deus, ele deixou uma palavra para que você siga e obedeça a ela. Não siga o que está na sua cabeça, siga o que está na palavra de Deus, se você reconhecer isso. Quando me perguntam: pastor, quais livros da Bíblia eu tenho que ler? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, leia de novo Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, leia de novo Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois você pode mergulhar nas cartas de Paulo, principalmente a carta de Romanos, que vai entender muito sobre esse Evangelho. Sabe, Paulo, quando ele vai falar em Romanos no capítulo 8, ele vai dizer assim que o amor de Deus, ele fala assim: quem me separará do amor de Deus? Será a morte? Será a tribulação? Ele começa a pensar em tudo que poderia tirar ele da presença de Deus. E depois que ele faz todo o checklist, ele fala: pois estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o meu passado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma poderá me arrebatar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus, ele falou: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se todos os dias.
Tome a sua cruz e siga-me. Você fazendo isso, você então será meu discípulo. Você fazendo isso, você então será uma pessoa que conseguiu abrir mão de tudo para poder viver. Então é necessário morrer para que possa viver. Amém, queridos? Esse é o Evangelho, este é o vídeo que eu trago para vocês aqui. Eu espero que tenha edificado a sua vida. E comenta aí o que você achou dessa palavra, quais tipos de evangelho você tem visto aí pelas igrejas, qual tipo de pregação você tem visto colocado como o famoso bezerro de ouro, o bezerro de Arão, né? Que tipo de idolatria talvez as pessoas estão fazendo, né? E esquecendo que a verdadeira riqueza da nossa fé é Cristo Jesus. Essa é a nossa riqueza, essa é a nossa esperança, Cristo, a esperança da glória. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado por estarem aqui até agora, espero que tenham gostado dessa palavra e para a semana tem muito mais. Fica ligado, ativa o sininho, tá bom? Para que quando chegar o vídeo, você seja o primeiro a receber. Deus abençoe, em nome de Jesus.